esse entendimento de que a busca pelo conhecimento vai dar a vocês em vários momentos. Pessoas vão vir conversar com vocês sobre assuntos diversos, espirituais, e você vai ter uma orientação diferente. Eu conheço muito crente que passa vergonha. Eu conheço muito crente que passa situações apertadas porque não consegue sair de uma determinada pergunta. Às vezes já é uma pergunta simples, que para quem tem conhecimento, se um carro enguiça e eu tenho um mínimo de conhecimento sobre mecânica, eu consigo ali, no mínimo, identificar o que aconteceu ou até mesmo resolver a situação. Quando a pessoa não tem conhecimento nenhum, vamos supor, eu sou homem, o irmão Júnior também é homem. Nós somos iguais. Mas ele tem conhecimento de mecânica ou, na experiência de vida, ele aprendeu, como foi até o meu caso, eu não tenho conhecimento nenhum de mecânica, mas de tanto ter carro velho e de tanto ter alguns carros, eu fui aprendendo algumas coisas sobre o fio da bateria. Se ele não tiver fixo mesmo, o carro pode não pegar. Quando o carro não quer pegar, pode ser o alarme, pode ser a bateria que não está legal. E aí vai, né? A gente vai adquirindo ao longo da nossa caminhada ali, tendo problemas com o carro, experiência. Então, quando dá um problema no carro, eu consigo identificar. Ele consegue identificar. O outro lá não tem experiência nenhuma, não consegue identificar. Eu não sou mais homem do que ele porque eu consigo identificar, mas eu consigo me livrar de certas situações. Um problema que eu consigo resolver, ele não vai conseguir resolver. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? É mais ou menos o que vocês estão aprendendo aqui. Vocês estão aprendendo mecânica espiritual, tá? Mecânica espiritual. E aí vão ter situações, e aprendam isso. Tudo que Deus permite que chegue até você, de bom ou de ruim, tem um propósito. Se hoje vocês estão aqui e vai ser falado sobre tal assunto, é porque Deus queria que você soubesse sobre esse assunto. Aí é que vem o grande segredo. Você vai precisar disso. Em algum momento você vai precisar exatamente deste conhecimento que você tem recebido ou que você tem buscado. Amém? Então faça bom uso, vamos nos aprofundar. E o legal é que nós estamos estudando um Apocalipse não escatológico. Um dia eu posso ensinar sobre um Apocalipse escatológico, mas eu particularmente gosto de ser prático. Então essa ideia de estudar sobre a grande prostituta vestida de escarlate, como nós falamos semana passada, né? Dos 7 chifres, nas 7 cabeças, 7 coroas, toda essa visão escatológica, para mim, não é interessante. Por quê? Isso daí é para uma pessoa que está querendo realmente ter esse conhecimento e discutir esse conhecimento de quem pode ser o anticristo. Eu não estou preocupado em quem vai ser o anticristo. Eu só sei que vai existir o anticristo, mas para mim o que é mais importante é a vida real de como aprender a fugir. Porque vamos supor que eu descubra pela teologia, pela escatologia, pelo conhecimento que eu fiquei 10 anos estudando, e o anticristo é o Donald Trump. Eu te pergunto, o que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai mudar na minha vivência cristã, espiritual, no meu crescimento, no meu conhecimento? Não vai mudar nada. Eu posso saber que o anticristo, estou dando um exemplo que não é e não faz sentido o que eu estou falando, tá? Mas eu descubro que é ele, mas se eu não souber identificar um falso profeta, eu me desvio na semana que vem. Eu posso receber uma maldição por causa de um falso profeta e desgraçar minha vida. Eu morro sabendo quem é o anticristo. Para mim isso não faz sentido. O que eu quero da palavra é a prática. É saber viver, saber identificar. Para mim o que mais é perigoso para nós não é o anticristo, porque o anticristo ele vai vir, será uma figura que é sobre as nações, é coisa de mundo inteiro, então não tem o que se fazer, vai acontecer. Agora, o falso profeta é que me preocupa. Porque o falso profeta está em todas as esquinas e em todas as igrejas que deram brecha para ele entrar. Então isso me preocupa. O anticristo será uma figura proeminente de escala global. E a gente não vai nem tocar nessa pessoa se é uma pessoa. Agora, o profetinho, ele está ali na esquina. Pode estar numa igreja que você vai visitar.
Uma igreja que, de repente, você saindo daqui, espero que nunca saia, mas se um dia você sair, você vai ter que ir para outra igreja, chegar lá, o falso profeta está lá. Aí você ficou aqui 8 anos sendo alimentado. Em 1 ano, o falso profeta desgraça a tua vida lá no outro lugar. Então, para mim, o Apocalipse é muito mais importante você aprender sobre a violência, sobre se resguardar. Existem coisas no Apocalipse que vão acontecer e ninguém muda. A besta, o anticristo. Agora, tem coisas do Apocalipse que tem a ver conosco. Então, são essas coisas, pessoal, é o cristão sofrendo na pele. Essas coisas devem nos preocupar. E o falso profeta, os falsos mestres, e com o advento da internet, eu tenho falado e ensinado isso para vocês. O que tem de falso mestre na internet, que parece que o cara é um crânio de conhecimento, né, irmã Cláudia? O cara, ele, desculpe a expressão, ele vomita conhecimento. Ele está desgraçando a vida de pessoas. Eu já vi pessoas sair da igreja por causa desses ensinamentos. O rapaz, ele prova dentro do ensinamento dele, na Bíblia, que não precisa ir para a igreja. Porque a igreja somos nós. O templo é desnecessário. Deus derrubou o templo. Não precisa mais de templo. O templo somos nós. Aí ele pega todos os textos que falam que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele fala que não é para adorar em Jerusalém, não sei nem... Pega tudo aquilo e diz, não precisa, você pode buscar Deus em casa. Olha isso. Ideia de rebanho para eles não existe. É você sozinho. Entendeu? Ah, a cobertura espiritual é Deus. Realmente, a maior cobertura que você tem é Deus. A maior. Mas para que Deus levantou líderes na terra? Desde o início. Profetas, sacerdotes. Se os reis precisam de sacerdotes, de pessoas espirituais ali para ajudar a proteger, por que uma ovelha não precisa? Vocês estão entendendo isso? E na internet você vê muito isso. Dízimo. A gente vê uns pastores que não são pastores, outra coisa. Tem muito pastor de podcast. Gente, como é que você sabe que uma pessoa é pastor? Quando ela tem rebanho, para começo de conversa. Um pastor sem rebanho, ele não é um pastor, ele é um líder. Ele pode ser considerado qualquer coisa. Pastor ele não é. Porque a ideia de pastor é cuidador de ovelhas. Se você não tem um grupo para você cuidar, é só para dar aula, até porque é muito fácil. Eu já cansei de ver pastores na internet falando que não precisa de dízimo. Ok, é um discurso bem confortável e bem legal. Mas como seria quando então esse pastor está em casa, né? Ou está na igreja dele, e aí não tem dízimo. Quem sustenta o local? Quem paga o aluguel? Quem comprou a propriedade? Se não paga aluguel, comprou. Quem paga a conta de luz? Segundo, quando as ovelhas precisam de apoio, suporte financeiro, ajuda, vocês estão entendendo? Na época de Jesus tinha recolhimento de dízimo, recolhimento de ofertas. Jesus não se opôs em momento nenhum. Então como é que eu entro agora e falo não precisa? Só quem sabe, só quem está do lado de cá, um pastor, sabe a importância do dinheiro na igreja para fazer qualquer coisa. Vocês estão entendendo isso? Então, o que tem que nos preocupar é isso, os falsos mestres que ensinam contra essas coisas. E aqui eu não estou nem falando como pastor de que tem que dar o dízimo. Não, não é sobre isso. Eu estou falando que tem ensinamento que é contra a palavra. Tem ensinamento que é, mas parece que é muito bonito. Então, é sobre isso que preocupa demônio pregando nas igrejas, demônio tomando parte do culto. Isso é mais preocupante do que a besta ou o anticristo. Porque a besta e o anticristo ainda vão vir. Os falsos profetas estão aí detonando as igrejas. Então é sobre isso. Vamos lá então? Então hoje a gente vai ver alguns absurdos gospels, né? Ofertas absurdas. É igual assim, ó. Por que é importante você aprender sobre oferta, dízimo, no sentido de o que é certo e o que é errado? A pessoa reclama de um pastor que pede normalmente o dízimo, a oferta, ajuda. A pessoa reclama, mas sai da igreja que o pastor pede normalmente. Tem que ir para uma outra igreja. Quando chega na outra igreja, o cara está pedindo 2 mil, 3 mil, dê o seu aluguel, dê o seu tudo, sacrifique o seu tudo 2 vezes no ano. Tem igreja que 2 vezes no ano os membros são trabalhados assim, ó, psicologicamente para dar o tudo, meus irmãos. O tudo. Queimar na fogueira o tudo. E eles fazem isso. Então,
É importante você aprender profetas ostentação. Gente, a coisa mais absurda é você ver o cara tá ostentando, a mulher, seja o pastor ou a pastora, ostentando. Eu não estou falando de não fazer uma viagem, de passear. Isso aí faz parte, é saudável. O pastor, a pastora, a liderança, ela precisa disso. Só eu sei o quanto se necessário é. Embora não é a nossa prática, eu e a pastora não temos isso como prática, mas nós temos formas de... então, nós temos formas de nos ter o nosso escape. Nós temos a nossa forma. Mas da ostentação, 3 viagens no ano para Israel, para Dubai, viajando de lancha e não sei o quê, e desfilando de Porsche, vocês estão entendendo? Olha para aquilo ali e acha normal. E pessoas passando fome dentro da igreja, pessoas mendigando dentro da igreja. E as pessoas acham isso normal. Aí o que o diabo faz? Essa pessoa ela é honrada, essa pessoa é admirada, essa pessoa é um Deus, mas o pastorzinho que está do lado, ajudando. Até tem um vídeo, não sei se nós passamos esse vídeo, onde o rapaz fala isso. O pastor que visita. Ele fala isso no vídeo, tem um vídeo que eu passei domingo, o pastor fala isso. O pastor que visita, agora mesmo, eu e a pastora viemos de uma visita. Pode estar chovendo o que for. Pegamos o trânsito, fomos para uma visita. E com prazer e carinho. Mas o pastor da internet é famosão. Então ele é um pastorzão. Eu amo aquele pastor. Aquele pastor é o meu pastor. Mas o pastorzinho que visita, às vezes, não tem o valor. O pastorzinho que está do lado não é famoso. Então ele não tem valor. O pastor que é famoso, é cheio de curtida, aquele pastor é um pastorzão. Só que quem é que está cuidando da vida da ovelha? Então, a pessoa que tem conhecimento, ela tem esse discernimento. É igual o filho. A mãe do coleguinha é melhor do que você. A família do coleguinha é melhor do que você. Lá tem coisas que você não está dando para o seu filho. A criança tem esse pensamento. Isso é pensamento de criança. Quem é adulto fala, não, minha família é assim, 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 mas eu prefiro a minha família, porque a minha família aqui eu tenho isso, lá eu estou vendo que aquilo lá não é legal, naquela família lá. Lá a casa é melhor, lá o ambiente é melhor, lá eles têm mais dinheiro do que meus pais aqui. Mas eu vejo na simplicidade dos meus pais o amor, eu vejo a paz, eu vejo a harmonia. Quem está entendendo, diga amém. O conhecimento te dá esse filtro mais apurado. Eu jamais, irmãos, estaria numa igreja onde o pastor ele está pedindo dinheiro não por um propósito específico, mas, meus irmãos, vou falar aqui para vocês, que é estudo, vocês vieram buscar, então eu vou dar para vocês. Está na internet para quem quiser ver. Os pastores pedindo ofertas de 10, 20, 30, 100 mil, 200 mil, 250 mil reais, irmãos. 2 pastores famosos, grandes, botando lá as opções. Só que assim, começava em 5 mil, ia até 250 mil. Vocês estão entendendo isso? E o pessoal aplaude. Pode até fazer isso, desde que ninguém na igreja esteja precisando de nada. Não, hoje não, obrigado, tá? Muito obrigado. Café hoje não, senão eu vou ficar pilhado, que eu já vim, tomei café na visita, irmão. A gente vai fazer visita dia 31, não posso cumprir minha promessa, por causa dos irmãos aí. Vai na casa da irmã Cláudia, bolo Tá contando, irmã, tá contando. Faz alguns meses, mas já tá contando. É bolo de, como é que é? De banana com aveia. Papai, aí o pastor não aguenta. De laranja, Senhor. Entendeu? Vamos lá. Então, vocês estão entendendo o que é importante para um cristão? O cristão, ele precisa ter esse entendimento. Peraí. Ele é um pastor, pode até ser um homem de Deus, né? Mas eu identifico. É igual homem e mulher. A mulher, que é mulher de verdade, ela olha e vê, não, aquela mulher é uma mulher, ela é como eu. Mas as atitudes dela não tá legal. Ela tá dando em cima de homem casado, ela tá destruindo famílias. Aquela atitude, eu amo a vida dela, ela é uma mulher como eu, mas a atitude dela está errada, é sobre isso. Então, não, aquela igreja legal, até maneira. Mas isso aqui não é palavra, isso aqui não está sendo legal. As pessoas são hipócritas. A gente não pode falar. Não, isso aqui não é nada a ver, não, mas é o reino de Deus. Não. Com esse pensamento, a gente não pode julgar. Então o apóstolo Paulo pode rasgar as cartas do apóstolo Paulo, meu irmão. Que o apóstolo Paulo batia o martelo e rebentava mesmo.
porque é uma afronta para nós o que eles estão fazendo. O que você vê na internet hoje, dentro das igrejas, é uma afronta ao reino de Deus, à obra de Deus. Pastor, por que Deus permite? Ele permite coisas para saber quem é quem. Ele permite para os falsos pastores, são para os falsos cristãos. Um falso cristão, ele não se incomoda com um falso pastor. Não tem aquela história que na política ele rouba, mas faz? Ele não presta, mas ele é sobre isso. Ah, tá, na minha igreja está acontecendo isso, isso e isso. Ah, ele se envolve com política, assim, mas está tudo bem. Não, a gente já teve o tempo da ignorância de aceitar certas coisas. Mas o tempo passou e é tempo da gente começar a pensar, peraí, se Deus me deu a oportunidade de estar num lugar onde eu não tenho que conviver com isso, olha que privilégio. Eu não sou forçado a votar em ninguém, eu tenho liberdade em Cristo. Meu pastor não faz aliança com ninguém para me forçar a... E nem fica empurrando na nossa... Você vem domingo para a igreja e você é obrigado a ter que ficar vendo um cara que não é nem crente te dando sermão, dizendo a paz do Senhor para você. Daqui a pouco, na outra semana, o cara é preso. Você está aqui dentro batalhando para ter uma vida íntegra, para ter que ouvir um salafrário vir falar de Jesus para você. Vocês estão entendendo sobre isso? Então, a gente tem que aprender isso, porque senão a falta de conhecimento sobre essas coisas e falar sobre essas coisas desagradáveis faz com que você fique cego. E você não identifica, você não sente isso. Aí o diabo entra e pode tirar crente, cristão, de dentro da igreja. Até o final da vida cristã, ele consegue tirar a gente. Entendeu? Aqui a irmã Vanusa, depois a irmã Liliane. Vamos às participações. Boa noite, a paz para todos. Pastor, eu e o Marcos, nós vivemos exatamente isso. Né? Foi um período, assim, só para os irmãos entenderem, eu vim de uma igreja que é mundial, tem a igreja no mundo todo, né? E aí, o líder, o master, né? Ele ia fazer uma viagem para Israel, que era o sonho dele conhecer Israel. E cada igreja ficou incumbida de nós tínhamos que dar uma oferta especial para realizar o sonho dele. Cada igreja tinha uma quantia certa para poder alcançar aquela quantia. Tem uma meta e tinha que alcançar aquela meta, entendeu? Se uma igreja era com 100 membros, aí tinha um valor estipulado para aquela igreja. Se a outra tivesse 200, um valor Fala maior. devagar que eu estou anotando o modelo para botar aqui também, vai. E aí aquilo, eu fiquei tão indignada com aquilo, mas as pessoas aceitavam de uma forma tão natural que eu achava que eu estava errada. Entendeu? Porque eram tão assim bitolados que era tão normal. Doutrinação. Era tão normal aquilo e eu não conseguia achar aquilo normal. E a ovelhinha aqui do lado, que era recém, né? E ficou assim, isso é normal fazer isso? Eu falei, não, Marcos, isso não é normal. Não é normal. Ó, foi ali que começou a minha batalha para poder sair daquele lugar. Entendeu? Porque assim, foram ficando as coisas assim cada vez piorando, mais mas absurdas. Então, mas para vocês entenderem a fala dela, não é só sobre isso. Não. Isso é o reflexo de muitas atitudes, ações, comportamentos na base, né? Quando ela diz assim, isso foi começou a fazer a gente a repensar, mas é porque essa atitude aí que ela está falando já era reflexo de muitas outras atitudes, né? Cá entre nós, uma liderança que não honrava a membresia, não amava tanto a membresia, apoiava, mas na hora do presente todo mundo é obrigado. Vocês estão entendendo? Então, isso aí, a viagem, é o reflexo já de uma atitude totalmente, infelizmente, errada. O errado é errado. E a fala, pastor, quando era pedido, tipo assim, quem não tinha condições se sentia completamente constrangido. Sim, imagino. Com aquilo dali. Porque era uma coisa imposta, entendeu? Afinal de contas, era o nosso líder. Sim. Entendeu? E ele queria conhecer Israel.
Entendeu? Eu quero conhecer Dubai. Entendeu? Então, Mas assim, olha só, então é triste, né? Pode trazer aqui na irmã Liliane. Obrigado, irmã Vanusa, mas olha só, rapidinho. Mas olha como é que as pessoas têm que pagar. Ele não está errado, não. Errado está quem paga. Eu, como líder, como pastor, eu acho justo que o pastor seja honrado. Porque o pastor, ele dá a vida. Vida não vida física, não, tá? Energia vital. Dá energia vital, ele dá tempo, ele dá atenção, ele dá carinho, ele dá mentoreamento, ele dá gabinete, ele dá visita. Então é justo que ele seja honrado. Agora, honra é honra, não é obrigação. Gratidão não é escravidão. Vocês têm que ser gratos pela minha vida, mas vocês não têm que ser meus escravos. Eu sei, então, ele nem era o da igreja, ele era o supra-sumo, o supra-sumo. Ele nem tinha contato com a irmã, nem sabia que a irmã existia. Entendeu? Então, desculpa, eu acho isso errado. Se fosse o pastor local, que fosse um pastor, e mesmo assim dentro de uma realidade da igreja. Vou dar um exemplo, mas aí eu digo para a irmã, eu quero que vocês tenham maturidade para entender isso. Os membros lá tem que pagar mesmo para esse líder ir para Dubai 2 vezes na semana. Por quê? Na nossa igreja, nós instituímos de maneira tranquila, no aniversário dos pastores, uma lembrancinha. É pedido à igreja, quem puder, R$15. Quem puder. Se deu, amém. Se não deu, amém. E está tudo certo. R$15. Meus irmãos, R$15. Ninguém dá um presente para outra pessoa porque custa R$15. Mas nós entendemos isso. E se a pessoa não tem, não muda nada para nós. Aí eles se unem. Quando consegue o valor total, compra lá o que foi proposto por eles. E quando não consegue, a igreja vai lá e inteira um pouquinho para honrar os pastores com um presentinho. Nós não fazemos questão. Dia do pastor, tem que dar presente, tem que todo mundo, e é obrigatório. Não é um fator obrigado. É o natural, é o normal, uma honra para também não passar em branco e também não ter. Foi aniversário, aconteceu isso. Não, é ruim, tem que haver a honra. Agora, você obrigar e tem que ter aquela coisa de todo mundo, quem não fizer é rebelde, não pode. Vamos supor, o irmão não pôde dar, ele é rebelde. Vocês estão entendendo isso? Não está na visão. Aí você é medido e julgado se você participou ou não. É sobre essas coisas que eu estou falando. A honra é legítima, abençoar é legítimo, valorizar os pastores é legítimo, porque só Deus sabe o que a gente faz, o quanto a gente deixa de ter, às vezes até deixa de ter para a gente, para ajudar. Muitas coisas que eu poderia dar para a pastora de presente, eu deixei de dar para socorrer a ovelha. Então é justo que a igreja se reúna e dê cada um uma pontinha para comprar um presente para ela. É justo, é justiça. É o que nós estamos aprendendo neste lugar. É justiça. A igreja cresceu, a gente consegue comprar um presente melhor. É justiça. Agora, daí fazer uso disso com maldade, com dolo, com má intenção, de querer caprichos próprios meus e a igreja bancar para eu viajar, já que eu gosto de viajar, e a igreja. Então, isso, aonde entra essa maldade aí é que está o erro. Só que as pessoas fazem isso, elas alimentam os lobos e aí os lobos vão lá e devoram as ovelhas. Assim, a Bíblia fala sobre isso. Isso é o Apocalipse na prática. Vamos aqui agora. Boa noite a todos, a paz. Eu queria estar trazendo aqui para a igreja, né, a importância desse tema que o pastor está trazendo para a gente, porque esse conhecimento, ele liberta a gente, e assim, lá na frente, como o senhor disse, a gente vai usar, né, porque a palavra de Deus diz que no final dos tempos, muitos apostatarão da fé. Perfeito. E a gente vai... muitos vão desacreditar de Deus por tudo que vai estar acontecendo dentro das igrejas. Vão se perguntar onde está Deus, né? Então, esse conhecimento que o senhor está trazendo, ele abre a nossa visão espiritual, ele abre a questão do entendimento, né? Então, assim, aonde a gente vai, a gente consegue isso, porque, assim, a gente passa por situações, a gente, né, consegue identificar no momento que você olha. Então, assim, aparentemente parece, a gente está aqui falando, né, de coisa, mas não é. Isso é o conhecimento propriamente dito, porque no momento certo a gente vai precisar
usar. Perfeito. A irmã Liliane está trazendo uma conexão daquilo que eu estou falando. Gente, é porque, graças a Deus, vocês são igual ao filho, igual a Laurinha. E não desmerecendo a idade de vocês, tá? Mas com carinho eu digo isso. Os pais já viveram muita coisa. Já vimos muita coisa e sabemos da maldade do ser humano. Nossos filhos sabem? A maioria não sabe, até os filhos de 22 anos. Meu filho, Paulo Gabriel, 22 anos, um homem zarrão, barbudo, ele não sabe da missa a metade da maldade. A Maria, que está ali, bonita, linda, como sempre, não sabe ainda, né, das coisas que tem aí fora. A mãe dela já está anos-luz em experiência e sabe como é o ser humano. É sobre isso. Vocês aqui têm a idade de vocês, mas a nível de como está os bastidores aí, vocês não têm. Vocês têm uma noção, como as crianças têm noção da maldade. Mas a maldade mesmo, isso que a irmã falou aí, meus irmãos, esse tempo já está chegando, tá? Na rede social é o termômetro disso. Está acontecendo de tudo que vocês possam. Antigamente, você estava no mundo, você corria para a igreja para se livrar das coisas que aconteciam lá fora. Falsidade, prostituição, adultério, tudo que você não queria viver lá fora, você corria para a igreja, que era o lugar que você ia ser, era o porto seguro. Nossa, agora eu vou ter uma nova vida. Irmãos, oi? Por causa disso, só que na igreja, às vezes está pior do que lá fora. O pastor está arrebentando, batendo na mulher, espancando a mulher. O pastor está fazendo coisas assim absurdas, que não convém nem falar aqui. A liderança, a própria igreja, já é um sistema, já é um esquema de política, dinheiro. Tem igrejas aí, meu irmão, que você vê a igreja bonitona, grandona, imponente, falcatrua. Dinheiro roubado da política. É uma podridão, é tipo um esgoto dentro da igreja, sabe? Um esgoto. Então, esse tempo ele já está chegando. Violência, tudo contra a criança, tudo que você imagina de ruim, de terrível que tem lá fora, está tendo igual ou pior dentro das igrejas. Aí o que acontece? Escute isso. Então vai chegar, e já está chegando, por exemplo, tem igreja que é igual a macumba, irmãos. É igualzinho a Umbanda e Candomblé. É igualzinho, sem tirar e sem colocar. Então o que vai acontecer? Esse tempo, muitos apostatarão da fé, ninguém para observar esse versículo. O que vai acontecer? O que é apostatar da fé? É desistir de crer em alguma coisa. E quem é que vai apostatar da fé? É os que creem. São os que creem, os cristãos, os que realmente têm ali. Você vê tantas coisas erradas. Agora mesmo um pastor aí que defendia, ele era contra tudo que era errado, aquela coisa toda, mas tudo joguinho de internet para ter like, né? Aí agora ele descobriu que ele era um salafrário 7-1 e tem os erros dele e tá todo errado. Tipo o Gabriel Monteiro, que denunciava todo mundo, mas o telhado dele era vidro daquele bem fininho. Não tira e nem bota. É a mesma coisa em muitas igrejas. E nós cristãos que estamos lutando, guerreando, para ninguém segurar. A Bíblia diz que o reino dos céus vai ser tomado à força. Você tem que lutar para segurar a tua coroa. Porque você vai ver só, vai chegar um tempo que vai ter. Está começando a briguinha entre os evangélicos e o povo lá de fora. O povo está ficando com raiva dos evangélicos. Em outros países já estão começando a matar os cristãos. Daqui a pouco está estourando briga aí porque o povo evangélico está sem moral, está sem autoridade. Falou a figura de pastor hoje? Pastor era autoridade. Hoje em dia, graças a Deus, eu desfruto ainda de uma... Sei lá, Deus colocou que onde eu vou, que eu falo que sou pastor, a pessoa vem diferente. Mas, geralmente, quando fala é pastor, é cristão. Vou alugar uma casa, é cristão. Ixi, não. Vou fazer isso. O cara é cristão, é pastor, é não sei o quê. As pessoas não têm mais essa separação. Não respeitam mais ambiente espiritual. Não tem mais isso. Por quê? O próprio crente, e a culpa disso são das ovelhas. Pastor, a culpa é dos pastores. Não. Porque a Bíblia diz, Paulo nos ensinou que a gente tinha que conferir na Bíblia. A gente tinha que conferir. Ué, peraí.
Meu Deus do céu, o cara tá caindo, tá rodando, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Botou o cara aqui que não é crente, deu o altar. O irmão da igreja não pode pregar aqui porque não é capacitado. Mas um político que é ladrão, ele pode pregar no altar, subir no altar. Me explica isso aí na Bíblia. Associando com as obras infrutíferas da carne. O cara que está lá no carnaval com o chapéu do Zé Pilintra, promovendo o carnaval, é o mesmo que sobe no altar e rasga elogios a um pastor. Como é que me explica isso? E aí eu tenho que votar nele. Porque o meu pastor, que é referência na minha vida, que é meu guia espiritual, disse que ele é um grande homem que eu tenho que votar nele. Eu posso até votar nele, se eu quiser. Vocês estão entendendo? Isso é muito sério. Só que ninguém para falar assim, vamos festejar, a igreja é para festejar, vamos fazer evento, não esquenta não. E por trás o diabo está minando de dentro para fora. É por isso que o julgamento não vai começar pelo mundo. Vai começar pelas igrejas. Entendeu? Vamos lá? Vamos caminhar? Então, olha aqui, ó. Irmãos, vamos lá. Quando eu falar aqui, pense em mais de 1000, tá? Não é um, nem são 2, nem 3. Mais de 1000, tá? Fazem hipnose para derrubar pessoas, parecer poder. É falta de conhecimento você chegar na igreja, ver uma opção de gente caindo e você achar que aquilo é poder de Deus. Não estou dizendo, às vezes a pessoa cai ali na inocência, tem a alma aberta, é sensível espiritualmente, a pessoa vai cair. Não estou botando a culpa em quem caiu. Eu estou botando a culpa em quem está fazendo. Muitos pastores, mais de 1000, 2, 3, 5, 10 mil, fazem curso de hipnose. Se eu fizer um curso de hipnose, vocês não vão nem saber. Eu vou começar a derrubar pessoas aqui, vocês vão achar que é poder. Hipnose. Tem pastor que faz pacto. Eu trouxe o vídeo aqui em uma das quartas-feiras. Pacto com o diabo, irmãos. Para ter poderes espirituais mesmo. De fazer curas, milagres. Expulsar ali demônio. Expulsar não, né? Tirar ali na hora só para fazer o lobby. Então, olha isso aqui para vocês verem. Vamos lá. Depois vê se consegue gravar aqui, tá, Josias? Aqui em cima, porque... Tá? Isso, é. Ó. O número de pastores há 20 anos que abandonaram as escrituras sagradas, né, e aconselhamento bíblico para usar psicologia, não que é errado, tá, mas da forma errada. Os pastores não são escolhidos pelo seu conhecimento teológico ou vocação, mas maliciosamente, né? E quem fez o vídeo, durante muitos anos, 18 anos aí, analisou algumas coisas. E é feita a lavagem cerebral, transe coletivo, todo mundo assim, ó, se tremendo dentro da igreja, não faz sentido. Entendeu? Tem até um livro que fala sobre isso, uma palestra feita, né, na universidade. Você vai ver uma pessoa fazendo algo que muitos pastores você vai identificar aí que faz. Aí você vai ver se é poder de Deus. Faculdade é uma coisa que não tem nada a ver com a igreja, mas vê se não parece. Aumenta. Ó. Ele não é pastor, ele é professor de universidade. Toque de Charcot. Ó. Ele vai fazer o teste. Ó. Vê se você identifica isso aí em algum lugar. Olha lá. Ali é uma universidade, não é igreja. Olha lá. Só que isso no ambiente espiritual, olha lá. É igual ou não é igual o que acontece nas igrejas? Olha lá. O pano para cobrir. O profissional vai mostrar. Olha lá. Olha lá. Olha lá o pastor fazendo. Olha lá o pastor. Aí, ó. Olha lá. A mão. Aqui, ó. Onde é que vai a mão? Na fronte. Olha lá. Olha lá. Olha lá. O toque de Charcot. Tem como aumentar mais? Não? Ó. Olha lá. Ele está falando das igrejas. Olha lá. Ó.
Ó. Para aí, dá uma parada aí, dá uma pausa lá. Ele está explicando o seguinte, para vocês entenderem. Como é que esses pastores salafrário fazem? Eles fazem leitura fria e leitura quente do público. Então, é notório perceber quem é mais receptivo, quem está ali fechado, quem está... aquela pessoa que está mais conectada. Você consegue ver no público. Tem público que fica desligado. Tem pessoas que não fazem nada. Tem gente que fica assim, Você sente que aquela pessoa está mais conectada com o que você está falando. E aí, quando a pessoa fica ali participando, chorando, a pessoa é leitura quente, ela está boa, ela está suscetível. Quando a pessoa está mais braço cruzado, tal, essa pessoa é fria. Ele faz a leitura fria. A pessoa não está legal. Então é nessa que eles vão na pessoa. Você vê a pessoa chorando no ambiente de culto, opa, essa pessoa está sensível. Então ela está mais suscetível a qualquer ação. É assim que os pastores fazem. E aí é onde vem, bota a mão e aquela pessoa... Tem gente que não cai. A maioria cai porque ele está fazendo no seco ali e está acontecendo. Imagina um ambiente com som espiritual, emocional, que você já está emocionado com uma palavra forte. Aí você chega aqui na frente e vai cair, destribuchar e se tremer todinho, assim como a gente vê aí, a pessoa se tremendo. Não é Deus nesse negócio. Pode dar o play. Aí, ó, esse homem aí. Depois ele pediu perdão, ó. Benny Hinn. Olha o que ele fazia. Enganou o povo 40 anos. Ah, não, isso não é Benny Hinn, não. Ó. Ah lá. Gente, olha isso. Ó. Seja assim ou assim é toque de Charcot. Ó. O óleo de Israel é que expulsa o demônio. Confira a cena, suposta possessão demoníaca. Sugestão.
Dá uma pausa lá, por favor. Gente, possessão existe? Sim. Mas boa parte desse tipo de coisa aí é hipnose. E eu vou dizer para vocês o porquê. Primeiro, eles induzem a pessoa. Eles falam. E quando a pessoa está hipnotizada, não sei se vocês já tiveram, na televisão aparece de vez em quando alguém fazendo esse tipo de coisa, a pessoa ela come uma cebola dizendo que é maçã. Ela fala o que você quer, a pessoa fica rígida. E a pessoa bota uma cadeira aqui, bota o pé da pessoa aqui e ela fica rígida ao ponto de alguém sentar nela e ela não dobra. Hipnose é algo assim terrível. Então, muitos são possessão, mas muitos, eles induzem a pessoa, faz a hipnose, a pessoa entra no transe e eles começam, fulano de tal, você está aí? Você pode observar que é incrível como o diabo, uma vez manifesto, o quanto ele é usado por Deus, no sentido de como ele fala tanta coisa, muitas vezes, que o diabo... Verdades. Ele não é o pai da mentira ali, ele deixa de ser o pai da mentira e ele fala a verdade. Então, o que acontece? Ele fala muita coisa, tipo assim, o que acontece com quem não dá o dízimo? Aí o diabo fala, eu mato, eu destruo, eu não sei o quê. O que acontece com o obreiro que está desobedecendo? Eu pego ele e torço o pescoço dele, tem que obedecer. Vocês estão entendendo? Ele vai induzindo ali o demônio a serviço do reino. E aí o demônio começa a falar uma opção de coisa. Muitas vezes esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa está mais para a indução de hipnose do que realmente algo espiritual. Porque quando é espiritual, vem aquela coisa terrível para matar, para fazer, não tem um diálogo coerente. Não tem um diálogo, parece até que ele é bonzinho, porque ele começa a dar o serviço todinho, a planta todinha. Outra coisa, não tem aquela história, vocês já viram? De a pessoa vai lá em cima do altar, você bebe, fuma e usa drogas. Chega lá no altar, na hora, depois de um pano na cabeça, bota o pano na cabeça da pessoa, faz uma oração, quando tira, a pessoa começa a vomitar na hora que vai cheirar a bebida, a cerveja. Ai, que nojo. Irmãos, diante de Deus, isso é hipnose. Isso é hipnose. A pessoa fica no... Porque se você vê a hipnose que eles fazem, é tipo assim, a pessoa dá uma maçã na mão da pessoa, você está comendo uma cebola. Aí a pessoa pega a maçã, não, cheira aqui, horrível. É a mesma coisa eles fazem. Eu já vi. Tem um negócio, eu acho isso, meu Deus do céu, que maldade. Existe um negócio, ele deve mostrar aí, que é assim, manda um grupo de pessoas prender a mão, nem sei como é que é. É assim, né? Isso. Prende a mão, aí ele faz todo um trabalho de hipnose no grupo. Tem gente, a maioria é suscetível, a maioria vai ficar preso, uma boa parte solta. Aí ele fala, quem não solta é porque está com a vida amarrada. Meu irmão, isso é um truque de hipnose. Como é que o cara tem coragem de colocar dentro do reino de Deus, da obra de Deus, de um culto a Deus, um momento de hipnose, usando como se fosse ele ter autoridade? Então, a vida está amarrada, vem aqui para orar por você. Só que os caras do mundo fazem a mesma coisa. Vocês estão entendendo isso? Você ir lá aprender isso para depois aplicar na igreja e o povo fica, glória a Deus, aleluia, aleluia. E não tem nada de palavra. É perna maior que a outra, que estica na hora. Isso daí, cientificamente, você pode saber. Todo mundo tem um lado menor que o outro, um seio maior que o outro, um seio menor que o outro. O ser humano, o corpo humano tem isso, um diferencial de um ângulo e de outro. Então há uma diferença, sim. E de acordo com a nossa estrutura de coisa, a gente vai ao longo. Por isso que tem que ter quiropraxia. Né? Temos aqui uma pessoa que entende disso, não é? Você tem que fazer alguns exercícios para que volte ao normal, porque o nosso corpo, ao longo do tempo, você vai tensionando, né? E vai ficando com algumas deformidades. Então, aí faz uma massagem, relaxa. Você acredita que eles usam isso como algo espiritual? Aí vem cá que eu vou aumentar a tua perna. Bota aqui. Aí bota as duas pernas assim, vai dar uma diferença. Na maioria das pessoas vai dar uma diferença. Aqui, ó, eu estou desalinhado aqui já. Eu estou tortinho já, estou tortinho. Aí um pastor me vem e me cura de 1 centímetro por conta de
Vocês estão entendendo isso? Isso é maldade, irmão. Só que o povo dá glória a Deus por isso. Glória a Deus, aleluia, aleluia. O cara tirou um coração de boi, irmão. Por onde saiu aquele coração? Diante de Deus, tem um vídeo aí. Um coração deste tamanho. Tirou assim, ó. Mas só que não tem nem uma pontinha aqui. E o povo, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Um coração desse tamanho, maior do que a caixa torácica da pessoa. A mulher com o coração daquele nem respirava mais, coitada. Não tinha nem espaço para o pulmão dela. E a mulher tirou um coração de dentro, lá na frente da igreja, assim, ó, no culto. Por favor. E as pessoas dando glória a Deus. Dá o play. Dá uma passada aí, né? Isso. Olha lá, um pastor usando hipnose. Vamos lá. Isso quem mostra é o próprio povo do lado de lá. Não é um pastor falando. Ó, olha lá a mão. Ó. Olha que maldade. Aí, ó. Quem tiver um problema espiritual vai ficar com a mão colada. Olha que maldade. Olha que maldade, cara. De terno, cara de pastor. É. Olha isso. Olha o papo. Olha o público, olha o tamanho. Ó, olha o público, gente. Ali tem umas 2.000 pessoas. Olha isso, em nome de Jesus. Não. Olha lá, olha a quantidade num público desse. Ó. Ó. Criança lá. E isso ainda é uma maldade, porque quem ficar com a mão colada pela hipnose vai achar que tem problema espiritual. Olha que maldade. Ó. Ó. Maldição não se quebra assim. Ó. Olha o público. Ó, aí usa. Ó. Ó. E o tempo que a pessoa tá lá com a mão travada é que vai definir que vai soltar ou não. Ó. Ó. Como se libertação fosse assim. Ó. Olha lá. Olha isso. Ó. Aí, ó. Ó. Olha aí. Olha o golpe. Olha aí. A pessoa vai. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Já vai com medo. Eu tô com problema. Olha a quantidade de pessoas. Ó. Ó. Olha os milagres de Deus. Olha a quantidade de pessoas, fora os que não vão conseguir chegar lá. Olha isso. Com a mão. Olha aí, ó. Aí ele vai fazer o show dele agora. Ó. 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 Isso aí é o cérebro dele. Olha lá, o coitado aí. Aí, ó. Olha lá, com a mão travada. Aí. Tá com demônio na vida, coitado. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ó. Passa um pouquinho, Josias. Passa aí pra gente ir pra...
Ó, aí começa. Isso aí é toda uma. A pessoa está suscetível. Se prendeu a mão é porque é suscetível. Pode botar no finalzinho para ver se. Isso. Isso. Agora. Isso. Agora vai para o próximo vídeo. Eu acho que é o rapaz. Tomara que seja o hipnotista fazendo a mesma coisa. Entendeu? O hipnólogo. Não. É o outro. Ah, então tá. Mas tem um. Se você pode procurar, tá? Existe isso aí, não é bíblico, não é de Deus. Esse exercício aqui não é. Ele é um exercício de hipnose. Se você prender e você ficar muito tempo, ele fica um tempão falando, a pessoa fica aqui, ó. Dependendo da pessoa, a pessoa não consegue tirar. Isso é uma questão de hipnose, não tem nada a ver com o espiritual. Ele usou como se fosse, tá entendendo? Aí eu te pergunto, como que um pastor tem coragem de ir para uma igreja com 3.000 pessoas ali e fazer um negócio desse? É ainda pior. Se fosse só fazer isso aí, menos mal. Mas dizer que quem está com a mão assim, sabendo ele que é hipnose, dizer que a pessoa está com a maldição. E segundo e pior para mim, é o pastor que chama, porque para chamar um cara desse é porque ele está fazendo sucesso nas outras igrejas, aí chama, que aí enche a igreja. Então eu vejo maldade das duas partes. Vamos para o outro nível de falso profeta. Eu estou pensando em comprar um desse daí. Ah, irmão, Júnior. Esse aí é famoso. Olha aí, olha isso, gente. Olha o carrinho. É um dos carros do pastor. Um. Ele tem outros, tá? Isso aí é só um. Olha o ronco. Chapeuzinho da Ferrari. Camisa da Ferrari. Aí, ó. Ele tem uns 2 ou 3 desse daí. Esse aí é um outro também muito conhecido. Olha aí. Aí vem um pastor com um carro 2012, aí os irmãos ainda querem falar. Ah. Passa, que eu não aguento ver isso, não. Isso. Vai. Para ter prosperidade. Estou pensando em fazer isso aqui. Da onde vem a teoria de que amarelo, botar roupa amarela dá prosperidade? É lá de fora, do mundo. Nós aprendemos isso lá. Dentro da igreja está sendo incentivado a isso. Não é Deus que dá prosperidade. Ó, tá bom, Josias. Rapidinho. Irmã Cláudia, aquele estudo da irmã joga fora. Não precisa ensinar, não. É só a gente estender um pano amarelo aqui e as pessoas vão ter prosperidade. Por quê? Porque lá fora, quando a gente era do mundo, a gente foi ensinado pelo paganismo de que botar peça amarela, principalmente no dia 31, atrai prosperidade. Aí vem a igreja e bota um panão amarelo. Ah, não sou contra se você quer usar amarelo, cada um faz o que quer. Mas eu quero te dizer que a prosperidade vem de Deus. Se viesse por pano amarelo, eu ia andar assim, meu irmão, rodeado com pano amarelo, igual múmia. Uma múmia de pano amarelo. Entendeu? Então vocês veem que como que uma igreja vai botar um pano amarelo para você tocar no pano amarelo, para você ter a prosperidade pelo pano amarelo. Não é por Deus, nem pela palavra de Deus. A Bíblia diz, entregue os seus planos ao Senhor e você vai prosperar. A Bíblia diz, toque no pano amarelo e você vai prosperar. Vocês estão entendendo? E a igreja toda tocando. É sobre isso. Vamos caminhar um pouquinho mais que a gente está indo para o fim. Olha o chapelão aí, vamos embora. A Bíblia aberta, está usando a palavra. Que é o dia 31 de dezembro. Na verdade, o último dia do ano, a passagem, a mudança. E as pessoas que estão tomando posse da dupla honra nesse mês de dezembro
Ó, dupla honra, dupla bênção, duplamente. Vai ser abençoado 2 vezes. Até aí tá legal. Dia 31, na virada do ano, vai ser algo extraordinário, grandioso. Todos veremos a glória de Deus. Eu queria que você ligasse agora na central, participando. Aliás, nós temos o WhatsApp. Você manda o comprovante. Manda o comprovante do seu depósito, do seu dízimo, da sua oferta, do seu donativo. Precisamos muito que você participe nesse mês. Tudo que o Senhor lhe der, se separa 85, 20 da hora. São os 10 do dízimo, 10 cada hora para o outro. Tava bom até do Blabé, agora é 20%. Escutou, né, irmã Liliane? Esse mês, a Bíblia fala 10, mas é 20. Tá bom, já deu para entender a ideia. Já deu para entender. Irmãos, por favor, 20%, 80% é seu, 20% é da obra. Gostei da ideia. Tá dando certo, ele tá botando lá. A igreja dele tá cheia, a minha tá vazia. Vocês estão entendendo isso? Tem alguma coisa errada. Ou eu estou errado, ou ele está certo. Ou eu estou errado de não obrigar os 10, ou ele está alguma coisa. Vamos ali, ó. A oferta lá, ó. 7 pessoas com uma oferta acima de... É só assim, irmãos. Vamos mais, vamos para frente. Nem bota o vídeo, já está com legenda, pode pular isso daí. Já está dito aí. Aí eles vêm com texto, aí eles vêm falando, aí tal. Só que, gente, as pessoas dão. As pessoas estão lá. É sobre isso que eu quero que vocês entendam. E outra coisa, ele não está errado não, irmão. Ele tem mais a que pedir mesmo, ele está pedindo. Mas as pessoas, elas dão, mas quando encontra um que não pede nunca isso daí, a pessoa não valoriza. Então, os falsos pastores que estão agindo de maneira falsa, mas Deus usa. Deus vai usar a sua vida também. Agora, o fato de Deus usar não significa que você, se você tem pastores pedófilos, eles estão certos em fazer isso? É sobre isso. Ele é um pastor, mas ele está errado. As pessoas, o cristão, ele não pode ter essa hipocrisia de, mas não, está errado. Não, mas é porque não sei o quê. Não, está errado. O que eles estão fazendo está errado. O que eles estão fazendo está errado. Tem um vídeo, eu não sei se vai estar na sequência, que uma mulher foi falar com ele estava passando. Irmãos, ele faltou espancar aquela mulher. Não me toca não fala o que você quer, para de resenha, pô, fala logo aí. Diante de Deus, é um vídeo que dá asco, dá vontade de vomitar. A moça vem contar para ele um testemunho de uma coisa que ele falou e que ela veio testemunhar. E ele foi extremamente assim, não me toca não, fala logo aí. Aí a mulher foi tentar explicar, ele, não, para de resenha, fala logo o que você quer, eu sei o quê. Aí um pastor dá atenção, um pastor está ali, dá maior carinho. Não, tem que ter um pastor desse daí. Tem que dar a oferta de 10 mil, tem que ter isso aí. É sobre isso. Então, Deus ele vai vendo a diferença de quem valoriza. A Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor. Identifica, não, esse é pastor. Quem não tem esse discernimento, ouve a voz de um pastor que deixou, ele já foi? Foi, talvez foi, mas deixou de ser. Outra coisa, muita gente sustenta o ministério dele e ele não está nem aí para a pessoa, ele não cuida da pessoa. É injusto. Você sabia que é injusto? Eu estou aqui perto, aí você pega e dá uma oferta para ele. É homem de Deus, vou dar uma oferta para ele. Mas na hora que faltar para você ou que der algum ruim para você, ele não vai te socorrer. Então, existe uma hipocrisia no meio cristão que o cristão genuíno identifica. Olha a regra da Bíblia. Primeiro, os domésticos da fé. Doméstico da fé são os de casa. Vamos lá. Bota aí. Monte Carmelo, Monte das Oliveiras. Ele.
A igreja não. Ó, vou mergulhar. Eu também tô querendo mergulhar por vocês lá em Dubai, hein? Tô doidinho para mergulhar por vocês. Vou mergulhar e vou tirar uma foto assim, ó, Paula Gama aqui, ó, nadando por você. Aí, ó. Não, mas não é só botar digital não, irmã. Tem um custo para você botar sua digital ali. R$1.000 sua digital. Irmão, eu inteiro, R$1.000, tá, não tô valendo R$1.000, irmão. Tá bom, pode pular isso aí. Vocês estão entendendo como é que... Ah, outra coisa, eu quero dizer para vocês, não é só ele que faz isso não. Tem vários, um copia o outro. Tem outros pastores, vários, que usam isso. Irmãos, isso não existe. Eu vou para Israel. Olha isso é malandragem, irmão. É isso que eu falei. Olha só, eu quero ir para Israel, eu vou levar você para Israel. Não, eu vou levar a sua digital. Você, a sua digital te representa. Eu te levo e tal. Mas você paga R$1.000 aqui para botar digital para eu abençoar tua digital no Rio Jordão. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. Ah, irmão, eu tô doido para fazer um negócio desse aqui na igreja. Bota tua digital. Eu deixo tu botar até a palma da mão, irmão, inteira. Gente, pelo amor de Deus. É o que a irmã Cláudia falou. É de graça ninguém faz. Cadê que eles botam? Cadê que ele bota, enche de ovelha e leva para Israel? Meu irmão, vou abençoar a tua vida para tu conhecer Israel. Eles arrecadam, irmãos. São milhões. Dava para ele levar a igreja toda para Israel, se ele quisesse. Fretar o avião dele e levar todo mundo. Mas a igreja dele está lotada. Converse com os pastores dele, qual é a assistência que eles têm. Muitas estão fechando. Essa igreja está implodindo de dentro para fora, essa igreja aí. É cada coisa que eu não vou nem falar para vocês o que acontece nos bastidores. Cada coisa terrível que acontece. Entendeu? Isso é o Apocalipse. Vamos lá para a gente ir para o fim. O último vídeo aí da sequência. O suposto milagre chegou ao Ministério Público Federal. A Procuradoria da República conseguiu que os vídeos em que o pastor oferece feijão milagroso fossem retirados da internet. Em um deles, Valdeniro Santiago de Oliveira, da Igreja Mundial do Poder de Deus, oferece aos fiéis feijões que, segundo ele, curam casos graves da Covid-19. Você vai semear essa semente? Ela vai nascer e na planta que nascer vai estar escrito se tu uma bênção. Se tu me der R$1.000 no feijão, tu é uma bênção. Eu oro por você o dia inteiro. Tá bom, Josias. Vamos lá. Para fechar. É isso aí. Só mais esse. Pera aí, mas não bota agora não. Olha aqui. Escuta aqui, gente. Olha aqui, para a gente fechar. Rapidinho aqui. Isso é o Apocalipse. Olha só. Ele lançou um feijão aonde sai João, o pé de feijão. O pastor e o pé de feijão. Aonde ele paga uma empresa para botar escrito a laser. Por ironia, há 5 anos atrás eu tinha pesquisado sobre isso para fazer um produto, né, com isso. Eu conheço esse sistema para fazer um produto, né, disso. Ele pegou, quando ele viu isso, ele pensou logo na igreja. O que ele fez? Escreveu "Se tu uma bênção", aí você planta ali, quando nasce o feijão, e o feijão, quando ele nasce, ele brota, e na ponta do broto vem o feijão que estava lá embaixo. Aí vai estar escrito lá, "Se tu uma bênção". O que ele fez? R$1.000. A digital, R$1.000. É por isso que essas igrejas crescem, gente. Tudo é 1.000, 2.000, 10.000. Aí você vem numa igreja onde o pastor fala, gente, a gente vai botar o ar, R$30.000, R$30, 40, 50. Se você puder dar 100, irmão, dê que vai ser uma alegria. Esse pastor só fala de dinheiro. Então, tem que estar diante de um pastor que peça de 1.000 para cima. E o povo dá, e o povo lota a igreja. Tudo deles tem um valor. E o valor não é barato. Agora, e os pobres da igreja? Não são abençoados. E quem não tem R$1.000 para ter um feijão não é uma bênção. Quem compra o feijão por 1.000 é uma bênção. Se tu, uma bênção. Tu que deu 1.000. Tu que não tem os 1.000, não é uma bênção. Mas as pessoas aplaudem ele. Então, o último aqui, para a gente fechar. Vai lá, dá o play. E para isso, preste bastante atenção. Para isso, eu quero desafiar você.
Ó, sede nas filiais. Opa, o ano inteiro. Ah. Essa ideia é boa. Que maldade. Se a pessoa está pagando 500 de aluguel... Que teve de gente sendo despejado aí, não foi... Tá bom, tá bom. Tá bom que me deixa agoniado. Sabe por quê, gente? Isso é uma maldade, gente. Eles fazem dívidas milionárias. O Josias também é terrível, né? Ele tá botando ali... Aqui, irmão André, irmã Daniele. Tira, varão, tira. É pedra por 1.000. É digital por 1.000. É feijão por 1.000. É meia por R$130. É palmilha. É travesseiro por R$250. Para tu dormir bem. É vassoura ungida. É sabão ungida. É água de Israel do Guandu. E tudo é R$500, é R$1.000. E o povo dá, irmão. É por isso que uma pessoa que não identifica um pastor, que não chega nem aos pés disso daí, que não tem o coração no dinheiro, então o que acontece? As pessoas elas estão sendo amaldiçoadas, porque a palavra de Deus diz uma coisa, elas estão recebendo outra e gostando e batendo palma, estão pagando indulgência, estão pagando para ter a bênção, estão pagando para ver o pastor famoso. E vou dizer mais, hein? Esses pastores e essas igrejas só não quebraram por causa do povo que não tem visão. Porque se o povo tivesse visão, tinha quebrado. Vou dizer para vocês, a Mundial está falida. Financeiramente, eles devem milhões. A Assembleia de Deus aí do nosso amado aí está falida, mas enquanto o povo está ali contribuindo, vai segurar. Mas as dívidas são milionárias. Milionárias. Várias igrejas, não vou ficar aqui citando nome, mas várias igrejas que você hoje vê, o prédio, bonitão, estão falidas. Elas só não fecham porque o povo ainda está lá, aí eles ficam fazendo isso aí, ó, desesperados, porque para eu arrecadar milhões eu tenho que fazer isso, oferta de 1.000, 2.000, 150.000, 100.000. Aí vem um desespero por valores altos. Por quê? Eles se enfiam em dívidas terríveis. Oi? Igual uma pirâmide. Vai chegar um tempo, escuta o que eu estou falando para vocês, vai cair um por um, são dívidas milionárias que eles têm. O Valdomiro, então, ele está com dívidas, tem templo fechando, não paga aluguel da metade dos templos que existem, não está pagando aluguel. Tem pessoas que dependem do dinheiro da igreja, que aluga, está passando fome, entrando na justiça para ter o dinheiro que a igreja não está pagando. Como que a igreja não vai pagar o aluguel? Se a gente está pregando aqui, a palavra de Deus ensinando, e a pessoa que é dona daqui está passando fome, porque a igreja de Cristo não está pagando as... Vocês estão entendendo isso? Mas está pedindo 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 para as pessoas. Só que as pessoas não querem ver isso. Última participação, irmã Daniele, a gente precisa fechar. Então, eu estava afastada da casa de Deus e eu fui num culto de segunda-feira. Num lugar desse, sim. Do último vídeo. mostrado aqui. Sim. E aí, né, claro que a gente estando afastado, a gente se reconcilia, a gente que faz os nossos votos com o Senhor, e aquilo que é feito de coração, é lógico que Deus recebe, sim, né, e tudo certo. E aí eu comecei a frequentar lá, né, me lembrei lá, e teve a primeira campanha, que geralmente lá tem datas específicas dessas campanhas, como o senhor mesmo colocou. Sim. Então, assim, não sei se o senhor sabia, mas se o senhor está supondo, o senhor está certo. Sim. E aí ele diz que precisa, né? A igreja precisa de 500 ofertas de R$1.000, 2 de 1 milhão, 30 de R$100.000. E são só valores assim. E assim, é em escala, né? Em escala mesmo. Eu tenho uma foto dessa. E ele ainda conta testemunho dele, né? Que aí, assim, claro que eu nunca julguei, porque não cabe a mim julgar, né? Quem somos nós, mas ele sempre conta algo que ele fez, que ele pegou um empréstimo, ele nem emprego tinha pedido um emprego, ele foi num lugar, pegou um empréstimo e pegou esse empréstimo e deu a Deus. Deu a Deus, deu lá, botou lá numa campanha.
numa campanha quando ainda não era a ADVEC, ainda era só Assembleia normal, de Deus, né? Sim. Né? Era não sei o que de Cristo e agora é Vitória em Cristo. Vitória em Cristo. E aí ele conta, só que ele conta com riqueza de detalhe, como é que foi, como é que a família estava, como é que a família ficou, e que a esposa dele ficou desesperada quando soube do que ele fez, e tananã. E isso aconteceu e eles ficaram 3 meses pagando esse empréstimo, né? Ali, iniciando o pagamento, e nada acontecia. E num belo dia, ele estava ministrando numa igreja, ele ainda não era pastor, presidente. E aí, uma pessoa que estava lá, acho que era jogador de futebol, por ele ter feito uma revelação acerca de, acho que de algo que aquela pessoa estava passando, no final do culto ele recebeu um cheque com 3 vezes mais o valor daquele empréstimo. Ele pagou o empréstimo, ele voltou a ter casa, que ele não tinha. Ele estava morando, acho que na casa do pai dele, do sogro dele, uma coisa assim. E eles dali começou a alavancar, aí veio a editora, veio todas as outras coisas, mas ele sempre, todas as campanhas, porque eu fiquei lá em 2023, 2024, quase que todo, né? Então, assim, são mais de 2 campanhas por ano, sei lá, acho que são mais 3 ou 4, nesses valores aí, até para abrir outras filiais. Eles passam as obras, o andamento das obras, como que está acontecendo, a mudança das fachadas, que estão ficando todas iguais, né? Padronizando. Todas padronizadas, o corpo é igual, tudo é igual, né? E aí, é assim que acontece mesmo. Eu quero 1.000 disso, 1.000 daquilo. Exatamente. E são assim valores altíssimos, e eles contam isso, é uma forma é por fora de... do dízimo, isso. Não é o dízimo, não. Então, o que acontece? Deus vai honrar quem dá? Sim, dependendo, né, da intenção do coração da pessoa, Deus vai honrar. Mas eu estou falando exatamente isso, desculpe, da malandragem de criar uma situação. E outra coisa, está se transformando numa empresa. São filiais, porque realmente é rentável. Imagine todas as filiais fazendo 3 vezes no ano, meu irmão, diante de Deus. Todas, é excelente. Portugal, até fora, é um padrão. Unidos, é um padrão. Então, o que acontece? Tem uma igreja também muito grande que ela faz a mesma coisa. Ela falou, se você não, ela precisou de 10 mil, foi no final da pandemia, 10 mil de oferta. Peça um empréstimo, acredite, Deus vai te honrar. Eu acho isso maldade. Dê o seu carro. Dá carro, dá empréstimo. Isso deve ser assim, ó. Você está no culto, momento do dízimos e oferta, não houve pedido, não houve nada, houve uma situação, Deus tocou no teu coração fortemente para você dar um carro, você vai lá dar o seu carro, mesmo assim tem que avaliar. Se é Deus mesmo, eu faço isso. Se alguém vier falar, já aconteceu aqui, da pessoa querer dar... Peraí, vamos analisar, me conte como foi, o que foi, eu quero saber, para ver se foi Deus mesmo. Eles não. Eles fazem isso para que a pessoa sinta no coração, ele vai lá, dá carro, dá isso, daquilo, isso é maldade. Essa pastora que é bem famosa, uma bispa aí bem famosa, ela pediu para as pessoas fazerem um empréstimo de 10 mil. Isso é maldade. Dízimo no cartão de crédito é maldade. Porque como é que eu vou chegar e vou querer que você passe o dízimo no cartão de crédito? Se você não tem o dinheiro para dar o dízimo, você vai dar no crédito para ficar endividada. Isso eu acho maldade, mas posso ser que eu esteja errado. Mas eu não quero que você se endivide em nome de Deus. Mas aí já vai estar diferente daquilo que diz na Exatamente. Palavra, né? O dízimo é o que vem... no crédito, você não está dando no seu dinheiro, você está dando no dinheiro do banco, do Perfeito, outro lugar. Perfeito, mas não as pessoas... Seu, então, exato. O dízimo é 10% do que vem à sua mão. Não faz sentido. O empréstimo, para mim, é a mesma coisa. Eu, como pai espiritual, eu não me sinto bem ver um filho fazendo um empréstimo para dar de oferta para a igreja. Eu não acho isso legal. Veio uma irmã aqui, foi abençoar, ela queria fazer um paisagismo aqui, botar um jardim, aí chamou a empresa veio aqui e fez o orçamento, 10.600. 10.600, não, 12 mil. 12 mil reais para fazer um jardim aqui do lado. Quando eu soube, eu fiquei doido. Não, por favor, vamos conversar e tal. A pessoa assim, coração querendo fazer legal para ver a igrejinha bonita. Falei, não, irmão, pelo amor de Deus, peraí, vamos conversar, eu recebo a sua oferta. No mundo espiritual, Deus já sondou teu coração, já recebeu a tua liberalidade, mas vamos conversar? Vamos fazer um jardinzinho, né, tal. Foi eu e a pastora com ela aqui no Horto de Vila Nova. Compramos essas jardineiras, compramos as plantas, a terra, total, R$1.200.
Tá aí, esse jardinzinho que você vê aí, humilde, simples. R$1.200. Como é que eu vou... E, tadinha, ela ia pagar esses 12 mil no cartão. Deus me livre. Eu, como pai espiritual, ver uma ovelha minha se endividar é diferente assim. A gente vai comprar propriedade aqui, é um propósito muito grande e tal. A pessoa tem condições de fazer um empréstimo pela igreja, para a igreja pagar, e a pessoa fala, não, eu quero pagar. Vamos supor, estou dando um exemplo, para ser justo. O empréstimo, a prestação vai ficar R$2.000. Aí a pessoa pode tirar para a gente, e a igreja paga. A pessoa fala, não, pastor, eu quero pagar. Dos 2.000 eu vou pagar 1.000. Eu posso pagar 1.000. Estou dando aqui um exemplo. E a igreja paga 1.000, seria justo. Agora, a ovelha tirar para ela bancar e fazer tudo para ficar endividada, eu não vejo Deus nisso. Eu não vejo Deus nisso. Vai fazer isso com o pastor. Deus me livre uma ovelha vir aqui me dar o carro e ficar a pé. Deus me livre isso. Eu não vejo Deus. Só se ela vai ter que me provar que foi Deus que falou com ela profundamente. Eu vou botar o novelo de lã 5 vezes, irmãos. Porque isso é sério. Mas isso aí é normal. Né? Irmão, cordão, aliança. Aliança, meu irmão. Deus me livre isso aqui. Teve gente dando cheque sem fundo, tadinho. Não tinha dinheiro. Ficou devendo ao banco. Eu não quero isso para filho meu espiritual de modo algum. Só que as pessoas, infelizmente, não valorizam isso. Elas querem isso aí. Elas querem os pastores que falam de muito dinheiro. E quando o pastor fala e tal, o pastor, não, tá falando de dinheiro, só fala de dinheiro. E aí uma pessoa dessa ela vai pagar preço do mundo espiritual. Então, o Apocalipse é isso aí. O que vocês estão vendo aí são vídeos antigos. Está pior do que isso aí, tá? Isso aqui que vocês estão vendo são vídeos antigos. Está pior do que você está vendo.